Ela vai aparecer aqui, ó. Né? Não. Oi, boa tarde, pessoal. Aqui, ó, a Débora. O que eu faço aqui? Projeto Irmãos. Oi, boa tarde, pessoal. A gente vai dando seguimento aqui na semana de lives, né, em comemoração à semana ao mês da trissomia 21, né? E aí hoje o nosso bate-papo é com a Débora. Oi, Débora, tudo bom? Obrigada por estar aqui, viu? Então, eu vou primeiramente me autodescrever, né? Eu sou a Carla, sou uma mulher branca, uso um óculos grande, rosado, tenho cabelo longo, médio longo, castanho claro, estou usando uma blusa em decote em V azul, uma listra branca, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro laranja que tem o logotipo bordado do Ela. E a gente está recebendo hoje a Débora, né? A Débora, ela é Goldsway, que ela é, na verdade, fundadora do Projeto Irmãos, que é o foco, na verdade, da nossa conversa hoje, né, Débora? E ela é irmã do Davi e também é gerente do Instituto Serendipidade. E hoje a gente vai fazer um bate-papo muito importante, muito especial, que é o papo que me une muito a Débora, né? Que é esse olhar ativo para os irmãos. Então, bem-vinda, Débora. Obrigada, super gostoso estar aqui com uma parceira, uma amiga, super à vontade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos longos, estou vestindo uma camisa vermelha e atrás de mim tem uma parede de fundo rosa. Débora, vamos começar esse nosso bate-papo aqui falando um pouco da importância desse olhar ativo para os irmãos, né? Na T21 e nas outras condições genéticas, né? A importância desse olhar, esse olhar ativo, que a gente no começo ia falar de um olhar especial, mas no final a gente resolveu ficar como um olhar ativo, né? E essa importância que sempre foi uma bandeira minha e ter te encontrado foi um presente. É verdade, né? Você sempre trouxe a metáfora de que o peixe na água não vê a água, né? E acho que isso tem muito a ver com os bastidores do título dessa live, do olhar especial proativo, né? Então, bom, o Projeto Irmãos existe aí há 6 anos, foi criado justamente a partir desse olhar ativo, que não deixa de ser especial, mas como eu comentei, né, a palavra especial acaba dando uma coceirinha, porque esse universo dos irmãos ainda pode ser visto de uma forma mais ativa, mais protagonista, com um olhar realmente aí de quem faz parte do contexto familiar e não está inserido ali só como um anexo dos irmãos com T21 ou qualquer deficiência, né? Então, acho que é nesse sentido aí que vem o nosso papo. É verdade. E eu acho assim que ele tem esse ativo, para mim, Débora, tem duas vertentes, né? Uma vertente que é o irmão, não como um futuro cuidador ou alguém que, bom, não tem a T21, não tem a deficiência, então ele se vira e acaba ficando meio menos visto, né? Então tem essa vertente. E a vertente também do irmão como um ator protagonista também no processo da fratria, daquela pessoa que vai formar, que vai crescer, que vai brigar com o irmão, que vai puxar, que ama, né? E que tem o direito de viver essa fraternidade, essa fratria, esse amor que educa e é educado, né? Que é a vida natural de todo mundo, esse direito de ter essa relação preservada. E ainda vou colocar uma terceira, que é o olhar do irmão sobre ele mesmo. Não simplesmente como irmão, mas a parte que lhe cabe,
que às vezes, pela própria dinâmica familiar, acaba tendo meio que um esquecimento de si, né? De si como eu mesma. Queria que você falasse um pouquinho dessas três partes, dessas três vertentes. Acho importante os pais ouvirem para tirar assim um medo, um receio em relação à atuação viva dos irmãos, ativa. Sim, legal. É realmente se apropriar de ser irmão é algo que é construído, né? Conforme os espaços que são dados nesse contexto familiar, né? E assim, trazendo para a parte prática, né? Essa fala teórica, é realmente ter espaço de convivência de irmão para irmão, às vezes também sem a presença dos pais, porque a gente acaba criando as nossas linguagens próprias, como você falou, brincar, brigar, né? Assim, uma briga saudável, uma competição saudável que existe naturalmente entre qualquer irmãos. Quando você fala de fratria, foi até o tema do meu TCC, né, da minha pós-graduação, de diferenciar a fratria da fraternidade. Tem até um termo esquisito que é fratricídio, que traz um pouco esse contexto de briga, de violência mesmo verbal, né? E aí não é algo positivo, mas a diferença da fraternidade que vai para uma coisa no sentido de mais irmandade, né? De amigos, que pode acontecer com primos, com qualquer relação. E a fratria que são os laços consanguíneos, né? Então não adianta somente você ter um laço consanguíneo, porque isso não vai garantir a sua proximidade empática, emocional com a pessoa. Você precisa do convívio, né? E fomentar esse convívio no dia a dia, com e sem a presença dos pais, aí é super importante e é independente de qualquer idade, né? Então, a gente aqui com o Elo sempre conversa sobre a importância dos irmãos, sejam crianças até o envelhecimento, estarem presentes no contexto presente, para garantir, entre aspas, que a gente não garante nada, mas construir um futuro mais tranquilo, mais leve, como você falou, não necessariamente atrelado à cuidadoria, né? Atrelado a essa responsabilidade, mas de uma forma orgânica, quando você convive, troca experiência, sai, vai no shopping, mesmo faz tarefas de casa junto, né? Tem um diálogo, seja ele verbal ou não verbal, mas que você realmente entende a mensagem que o outro quer passar, faz toda a diferença num contexto futuro, né? Sim, acho que é um empoderamento bilateral, né? Um empoderamento bilateral mesmo, né? Do irmão e da pessoa com a deficiência. E isso acaba levando a muito mais autonomia. E acho que hoje, por exemplo, o Projeto Irmãos traz muito isso, né? Acho que no Brasil tem só vocês como grupo, acho que tem mesmo, né? Como estrutura como projeto. A gente sabe que fora do Brasil tem, né? Tem lá o Scótico nos Estados Unidos, que tem 1000 publicações com foco nos irmãos. A primeira vez que eu tive contato com ele, há muitos anos, eu achei incrível. Fez um congresso do DSMIG, né? E ele fez uma baita apresentação sobre os dados dele, né? De irmão, e também falou um pouco da experiência dele, né? Quando ele era criança, e ele virou um geneticista, trabalhando com T21 e com foco nos irmãos, né? Eu falei, que alguém está falando dos irmãos. E aí, depois disso que eu te conheci, Débora. Então, assim, a gente tem grupos, né, fora, pessoas que publicam sobre isso. Quer dizer, é um assunto importante. E é um assunto que guarda a sua semelhança entre as famílias, né? Então, a gente tem que se unir e tem que aprender, ensinar, construir esse outro olhar, né? Porque isso vai gerar o que a gente tanto quer, que é a autonomia, né? Que é o empoderamento, sair dessa posição de meio que de cuidador, meio que de não tão visto, né? E acho que uma coisa legal que vocês estão fazendo no projeto, e que eu me coloco também, porque o Elo está junto nisso, é esses encontros com os pais, né? Que eu queria até que você falasse um pouquinho, porque esse encontro com os pais, embasado com a Carol também, que é uma psicóloga que defendeu a tese dela de mestrado dentro da questão dos irmãos, vocês, o Projeto Irmãos, tem irmãos mais velhos, né? E tem gente muito capacitada também com foco nessa questão. Mas agora, cada vez mais, esses pais vão tendo espaço
para trazer para a relação, para trazer para a observação e para o cuidado filhos cada vez mais jovens, né? Mais crianças, né? Porque com base na experiência que se já tem de como é que é esse universo dos irmãos, a gente consegue gerar também irmãos com uma longevidade saudável e com relações mais saudáveis, com menos estresse, né? Estresse emocional, que a gente sabe que também interfere no futuro dos irmãos. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, desses nossos encontros com os pais. Legal. Só para trazer também, existe aí uma outra ONG que eu fiquei muito feliz de descobrir, né? Que é a Siblings Project, que é em Chicago. E eles têm um olhar totalmente voltado para essa questão do acolhimento do irmão, né? Então, só para contextualizar, o Projeto Irmãos trabalha nessa frente de acolhimento de todos esses sentimentos que a gente vai abordando aqui na nossa conversa, né? Porque muitas vezes a gente, às vezes, não tem nem conhecimento desse contexto do que é ser irmão de pessoa com deficiência, né? Não tem uma definição para isso, mas como muitas vezes não tem esse diálogo, a gente vai vivendo e nem percebe. E também na mostra de como, a partir desse entendimento, a gente pode influenciar numa transformação positiva na sociedade, que está intimamente ligado ao que você falou agora no final, né? Esse olhar holístico, integrado e até de medicina mesmo, integrada, né? Integrativa, porque se a gente tem uma qualidade de vida mais cedo, com certeza vai se refletir nos nossos relacionamentos, na nossa profissão e por aí vai, né? Então, a gente sempre teve essa vontade de expandir esse acolhimento dos irmãos pelo projeto para irmãos crianças. E a gente iniciou essa conversa, né, doutora Carla, assim, um pouquinho antes da pandemia, e aí com esse contexto que dificultou aproximar essas atividades lúdicas, né, acabou trazendo um olhar criativo positivo, né, de que a gente tem que se aproximar primeiro dos pais, né? Então, a gente fez várias conversas, várias reuniões para pensar como que a gente vai chegar nesses irmãos crianças, independente de pandemia ou não, né? Mas a gente precisa primeiro envolver a família. O Projeto Irmãos nunca faz nada sozinho. A gente tem atuação, aí tem até uma tagzinha, né? Encontro só para irmão, encontro para todos, com família, que a gente entende que está tudo integrado nesse ecossistema, né? E foi muito legal, porque a gente já fez aí, acho que 3 encontros, né, com você e com esses pais, que trouxeram questionamentos, até assim, angústias, né, e comemorações em relação aos irmãos, né, e dificuldade até de olhar para esses irmãos sem a deficiência, né. Muitas vezes a conversa acaba caindo na questão da síndrome de Down, né, ou de uma especificidade, uma particularidade, sem olhar o que de fato o irmão sem deficiência está demonstrando. E aí pode ser por ciúme na escola, pode ser por alguma manifestação em casa, ou até mesmo a omissão, né? Porque o silêncio também é uma forma de comunicação, né? Então, tem sido muito ricas essas trocas. Até a gente vai fazer aí uma live semana que vem, na quarta-feira, convido para assistir, sobre as F-Words, que trabalham um pouco essa parte lúdica, né, de como, na perspectiva do esporte, da empregabilidade, dos relacionamentos, da medicina, como se integram essas palavras tão importantes na vida da criança, principalmente, para esse contexto familiar. E aí, depois, você quer contar do workshop? Não, conta você. A gente está falando de irmãos. Eu quero que a irmã conte o máximo, porque é a tua voz. Legal. A gente vai fazer aí um workshop junto com o Elo, justamente para esses pais, né, para essas famílias. Vai será aqui no Elo, né? Sim, na nova sede do Elo, para justamente trazer esse contato próximo. Então, uma das irmãs também, assim como você citou a Carol, a Beatriz, ela tem essa atuação na parte metodológica, na parte científica, né? Fez um mestrado, está fazendo um doutorado agora com esse foco, que é muito legal, porque tem, né, nesses 2 casos, a visão da especialista, mas sem tirar o chapéu de irmã, né? Então, também é um exercício constante aí, para justamente falar sobre as F-Words, são as minhas palavras favoritas, né? Quem quiser procurar vai achar vídeos sobre isso. São vídeos super fáceis de entender
como essas esferas aí, né, que todo mundo vive, esporte, médico, tudo que eu falei aqui, se relacionam na constituição aí do sujeito, né, da pessoa com e sem deficiência e como que isso se dá nessa integração com o irmão. E você sabe, eu fico pensando assim, às vezes um pai, né? Porque assim, existe um conflito, né, de geração. Eu tenho algumas gerações mais que você, né? E provavelmente mais do que os outros que estão assistindo a gente. Então, existe aí um conflito de fala e de entendimento. Então, eu, como mais velha, fico imaginando, se tiverem pais da minha idade, né, da minha geração, às vezes pode ser que essa fala fale assim, nossa, mas será que é mais isso que eu vou ter que olhar? Será que é mais isso que eu vou ter... Ai, meu Deus, mais uma dor, assim, de não ter feito alguma coisa, né, pelo irmão, pelo outro filho. Na verdade, se houver essa questão, né, de será que é mais... Eu vou dizer que o que a gente tem visto, né, nos nossos encontros aqui com os pais, com foco nos irmãos, é o alívio, né, o bate-papo, a estruturação de um raciocínio, de um entendimento, né? E que algumas reações das crianças, dos irmãos, na verdade, são um pedido de atenção ou uma transparência da relação, né? Um compartilhar real, sem medo, e na verdade fica tudo mais leve, mais saudável, mais gostoso, e é uma coisa assim que tem sido muito positiva esses nossos encontros, né? Então, assim, e para não confundir as pessoas, existe esse workshop com a Beatriz, né? E existe também, a gente quer fazer o próximo encontro com os pais, se possível, presencial aqui no Elo, para que a gente possa, então, se olhar, se tocar e exercitar mais, com mais tempo, com mais... essa questão da irmandade, da fraternidade, da fratria e da autonomia, né? E da Sim, leveza. sim. Sim, é verdade. Acho que é libertador, né? É legal você trazer essa possível dor, porque mesmo entre nós, né, no grupo dos irmãos, às vezes isso também se torna uma dor, às vezes um fardo no sentido de não quero olhar, não quero falar sobre isso agora. Estou num momento, a gente brinca dos irmãos sanduíche, né? Que é até uma expressão que o Brian trouxe. Acabei de ter filho, eu não quero ficar pensando no meu irmão, né? A gente sempre usa a expressão irmã ou pai, né? Então, tomar cuidado para não assumir esses lugares tão pesados, né? Assim, pode ser que você venha a ser um cuidador, pode ser, né? Isso geralmente é muito natural, mas não precisa ser, assim, uma única condição, né? Porque hoje em dia é por isso tão importante se informar, né? A gente fala que os irmãos são os embaixadores da inclusão, porque a gente se informando dos outros serviços que existem, outros cuidadores, né? Ativar a rede de apoio. Eu sempre falo muito isso, da importância, né? Porque trazendo para o contexto familiar, a gente sabe que é complexo, né? Assim, quem está em casa não vai fazer milagre. Então, às vezes, os irmãos falam, não muda nada no sistema. Aí vem uma terapeuta, uma fono, uma TO falar a mesma coisa e muda tudo. Né? E que bom que muda, porque realmente a gente precisa dessa rede de apoio, né? Então eu super indico, isso vale tanto para os irmãos quanto para os pais, né? Ter essas pessoas aí apoiando, suportando e incentivando que se construa um universo das pessoas com deficiência para se relacionar, um universo social, porque todo mundo precisa desse espaço de pertencimento, né? Então, sair para ir no shopping, no cinema, só entre irmãos, também é criar uma rede própria de pertencimento, também é criar um espaço descontraído que faz com que a pessoa se sinta muitas vezes mais independente, mais autônoma, porque é diferente. Você tá com pai e mãe e é diferente você estar só entre irmãos, né? A gente sabe que existe aí uma oxigenação e não é nem melhor ou nem pior, né? Um ou outro. Mas o meu irmão mesmo, que é o Davi, tem 30 anos, eu vejo como ele se comporta de uma forma muito mais independente, assim, né? Assim, de ir lá, querer fazer as coisas sozinho. Não quero que você venha comigo até a porta do banheiro, sei lá, várias coisas, né? E é legal, assim, a gente vê esse protagonismo que muitas vezes acaba se acomodando em outros contextos, né? Então,
é importante ter esses espaços. Demais. E assim, você falou do pertencimento, né? E eu colocaria também do significado, sabe? Porque se eu saio com meu irmão, né? Eu com deficiência, se eu saio com meu irmão e com mais pessoas e a gente tem prazer junto, além de eu pertencer a um grupo maior, eu também significo, né, ali dentro. Eu faço a minha função de também interagir, de também aprender, ensinar, né, de estar junto, de também proteger. Isso é super, super importante mesmo. Eu acho que esse é o ponto, esse é um ponto importante. E essa questão também dos irmãos, né, deles se sentirem assim mais com esse olhar mais para eles, né? Eu digo assim, que é um pouco tô aqui meio confusa na minha ideia. São duas ideias. Minha cabeça está pensando duas coisas, né? Uma que é, quando você fala assim, essa rede de apoio, que os irmãos podem fazer, isso é muito importante, é fundamental e é real. Mas os pais, às vezes, por não olhar o irmão como irmão, né? E mais como irmã ou pai, acaba não podendo usufruir para si, para a criança, para o irmão, para a criança, filho com deficiência e para o irmão, do melhor da relação. Porque não empoderou, né? Porque não confiou, porque é natural, né? Então, eu acho que essa experienciação e a gente poder encontrar e conversar e trocar experiências com pais mais de crianças ainda menores, ou mesmo adolescentes, ou mesmo os que já estão mais velhos. Quantas vezes a gente conversou aqui na nossa mesa das ideias, né? Assim, de conversar com outros irmãos e vira e mexe e te fala, peraí, mas aí você está sendo irmã. Você não está olhando para você. Você não está olhando para a relação com seu irmão. Você está na posição de irmã. Porque é natural, é um condicionamento. Então, esses encontros, eles são legais, essa conversa, essa base teórica também, né? Que nos sustenta, ela é importante, eu acho que para os pais e para os irmãos de todas as faixas etárias, mas sobretudo para os menores. Ainda mais nesse mundo hoje, eu acho, não sei a tua opinião, Débora, mas esse mundo hoje que a gente ainda tem muitos pais da minha geração, né? Então a gente não consegue acessar com tanta facilidade a riqueza de informação, de conexão, de conectividade, né? Esse mundo mais digital, mais rápido, né? Que estimula outras áreas do cérebro e que todos da família podem ser impactados. Então, é uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma, e o projeto Irmãos, acho que tem muito alinhado com a nossa visão aqui do Elo, acho que cria esse ambiente de acolhimento e segurança, e seriedade com leveza. Sim. Não é? Eu sou muito apaixonada por essa coisa. É verdade, a gente sempre acaba se emocionando, né? Realmente tem uma sintonia muito forte que é muito legal. E acho que porque você também pegou muito rápido essa essência, né? Das nossas aflições, acho, como irmãos, né? Assim, claro que não tem só aflições, mas é esse espaço mesmo, né? E realmente, hoje a tecnologia, o que existe de tudo, esse monte de informações, ela pode ser usada aí em benefício à distância, se fazer presente nesse contexto, né? Irmãos que não moram mais juntos, que podem fazer chamadas de vídeo, que podem trazer essa forma para um estímulo cognitivo diferente. E é o que você falou, né? Os pais podem confiar, né? Assim, não existe tantas coisas que são certas ou erradas. A gente permite testes aí, né? Porque até falando do digital, né? Deu errado, a postagem apaga e tá tudo bem, né? Em que sentido? Esses dias fui fazer um vídeo em comemoração assim, à lembrança tal da síndrome de Down, e o Davi precisava seguir mais ou menos um script que a gente pensou juntos para responder o que né? O que significa ter síndrome de Down, tanto para mim quanto para ele. E aí a gente combinou e na hora de gravar
teve coisas que saiu diferente, ele mesmo me ajudou com o olhar do ângulo da filmagem que ficou melhor, sabe, o olhar criativo. E a gente estar flexível, isso também vale para os irmãos, né? Não precisa ser exatamente na regra que a gente combinou. Na hora ele se expressou de outra forma, e ele não quis mostrar como a gente combinou o que era respeito, mas só toda a postura dele já mostrou ali um super respeito, né? Tanto dele comigo, como a forma de diálogo e tal. Então, acho que a gente flexibilizar nesse sentido é o que torna as coisas mais possíveis, né? E mais amplas, né? E maiores, né? E mais ricas também. Sim, sim, mais ricas. Essa troca intergeracional, desculpa, é super importante, né? Hoje no grupo a gente tem, assim, bastante da faixa etária aí de 30 para cima. Tem pessoas mais novas, tem aí uns 20 e poucos, e é muito legal ver os diferentes cenários, né? Os diferentes momentos. Tem de tudo, né, doutora Carla? Tem questões até mesmo de homossexualidade, que já apareceram aqui, né, polemizando um pouco, mas falando, meu irmão, minha irmã já apresentaram esse questionamento, esse tipo de comportamento, como que eu vou abordar isso na minha família? Será que é mesmo? Será que está sendo algum reflexo de outra... alguma imposição ou algo que ele não possa, não tem acesso e aí vai para esse lado, ou sei lá, questões médicas, tipo, meu irmão tem questões com o dentista, ele não vai de jeito nenhum, a gente está com uma super dificuldade, o que a gente pode fazer? Então, a gente começa a compartilhar experiências, você já tentou essa estratégia, já tentou fazer combinados com ele, leva em outro lugar, né? Como que a gente vai no dia a dia, porque são muitas coisas de dia a dia, né? Sim. E também são habilidades socioemocionais, aí as skills, né? Soft skills, que se a gente não falar, a gente não vai saber como desenvolver. Até no trabalho, assim, às vezes tem expressões que usam no nosso ambiente de trabalho que pegam diretamente a gente e a gente não sabe como explicar, né? Falando, sei lá, sobre a questão da deficiência, uma recriminação ou um preconceito velado, o próprio capacitismo, né? E a gente falando sobre isso, a gente tem mais ferramenta para poder informar, né? Porque no fundo é isso, a gente vive isso, então a gente pode informar, né? E pode ser um agente aí de construção de novas visões também. Você falou a questão da sexualidade, né? Ainda, incrível, assim, ainda... Sexualidade é um tabu, ainda né? Mudou muito, claro que mudou, né? Mas ainda é um tabu. Então, eu não tenho dúvida que, por exemplo, é muito mais fácil conversar sobre sexualidade com o irmão do que com os pais. Ainda existe essa abertura, esse cuidado, né? Com a preocupação, com a segurança, com o sexo seguro e tudo mais, né? Enfim, então, esses encontros que informam, né? Então, os pais falam, mas eu não quero falar isso, eu não quero. Porque não é porque meu filho tem T21, é porque é difícil falar isso para mim, né? O fato de ele ter 21 só justifica, mas assim, né? O buraco é mais embaixo. Mas quando a gente encontra outros pais que também têm a mesma dificuldade, que também têm, e tem os irmãos que aí conseguem abordar e transitar por este mundo mais fluido, né? Mais diferente no sentido de fluido, no sentido de amplo, né? Puxa, é tão bom, né? A gente gera relacionamentos mais transparentes, mais consistentes, assim, no sentido de transparência, de ser integralmente dentro da relação e todo mundo ganha. E tudo fica leve. A gente tem que quebrar essa resistência, assim, né? E eu acho que o Projeto Irmãos faz muito isso, porque como é um ambiente seguro, a gente pode falar e se expressar, que toda forma de expressão será acolhida. E a gente vai descobrir que a gente não é único, hein? Né? É verdade. Nesses encontros, assim, para ilustrar um pouco, sempre tem alguns irmãos que participam junto com esses pais, justamente para promover essa troca, né, de olhares, de momentos de vida, de experiências. Então, os pais aprendem bastante com a gente, porque às vezes nunca ouviram esse lado, nunca houve esse espaço, e a gente também, muitas vezes, vendo pais de diferentes gerações, né? Eu, por exemplo, ouvindo uma mãe ou um pai que acabaram de
ter a criança com síndrome de Down e tem um irmãozinho um pouco mais velho ali que demonstra algumas coisas e a gente também se identifica, porque a gente não teve esse espaço de diálogo quando era menor. Teria sido muito bom, né? Então, assim, é uma troca não só intergeracional, mas de diferentes momentos de vida e que permite, né, como você falou, sem julgamento, muita emoção, assim, né, de você colocar. Então, sei lá, às vezes na hora de pôr para dormir, rola muita culpa, né? Ah, falei com um, não falei com o outro quis mais minha atenção, mas eu precisava trabalhar. E assim, ouvir esses depoimentos, né? Essas confissões, também a gente consegue aprender, porque a gente também tem esses outros chapéus. A gente também é profissional, a gente também é pai, a gente também é mãe, também é marido, esposa e amigos e tomar essas decisões, né? Vou fazer tal coisa, mas não vou levar meu irmão. Como que eu vou dividir meu tempo se eu só tenho um final de semana e preciso conviver com a minha família, mas tenho esse compromisso? Então, assim, acho que essa questão da culpa a gente trabalha bastante, né? E não num sentido pesado, assim, mas justamente Amoroso. libertador. Amoroso, libertador, né? Amoroso, libertador, empático. Olha só, tem aqui um comentário que tenho minha pequena com T21 com 4 anos e a mais velha de 5 anos. É apaixonante e enlouquecedor ao mesmo tempo. Terapia 24 horas por dia. É isso mesmo, ela ainda completa. Ó, ela consegue fazer tudo o que a irmã faz, super independente. E olha que legal, essa presença aqui, né, como mãe, também diz pra gente assim, ó, tô preocupada com isso, olha que ganho para de 4 e para de 5, né, para as duas. Então, já é um espaço Super. de abertura, que é justamente o que a gente quer. Que delícia receber aqui, né? É verdade, super. Realmente é super importante esse incentivo dos pais. A gente se coloca muito nesse papel de mediadores, né? Também dentro da família também, porque existe a família estendida, é super parceira, pode ser super parceira nessas relações, né? Então, a gente articular com os primos, e assim, são tão coisas do dia a dia, tipo, liga para um primo, e aí, você quer trocar uma ideia? No meu caso, com meu irmão, você trocou mensagem com ele, Davi, registra o número do seu primo, da sua prima que você gosta no celular, vê se tem a foto da pessoa no celular, para ele saber identificar, para ele saber chamar, mandar um zap, né? Outro dia eu fui ver, todas as mensagens do Davi estavam sendo arquivadas no WhatsApp. Então ele não respondia as minhas mensagens, não respondia as outras, porque ele não via nada, ficava tudo escondido, sabe? Arquivado. Aí eu tirei, nossa, veio um monte de mensagem, ele começou a ver vários emoticons que os amigos mandaram, áudios que os primos mandaram. Então, assim, isso é uma pequena coisa que só foi possível eu saber porque ele veio passar um final de semana na minha casa, a gente estava na piscina, e eu falei, vou seu celular aqui, vamos dar uma olhada, não sei o quê, e percebi. Então, assim, são pequenos momentos de convívio, né? Que se a gente tá ali inteiro, a gente constrói, parece que, sei lá, dias, né? Parece que De dá um um salto, né? vínculo. Parece que pula degraus para cima, né? É, É um trampolim, incrível isso. E o que eu acho muito legal também, assim, não posso deixar de falar, Débora, que me emociona, é que você é a idealizadora desse projeto, né? Então, assim, o nível de amor e de empatia seu, de falar assim, bom, eu tive as minhas dificuldades, eu vou ter a a abertura de falar delas, de expor todas elas e vou compartilhar e fazer todo um movimento seguro, amoroso, mas embasado, que não fira ninguém, para que outras pessoas também possam ter esse espaço e não passem. E agora com a geração de crianças, quer dizer, que as crianças não passem por isso, aquilo tudo que a gente, algumas coisas, realmente não é tudo negativo, mas quando a gente fala vamos melhorar, a gente olha porque não é tão legal para o que pode ser melhorado, porque vamos, a gente não está falando, né? Não precisa, todo mundo sabe, né? E aí querer mudar essa história para a próxima geração, né? Isso é muito legal. Eu me toca muito isso em você, né? Além de você ser toda linda, inteligente, mas assim, essa amorosidade, essa postura e a forma profissional como você faz, Débora, é incrível, assim. O Projeto Irmãos é uma coisa assim que habita no meu coração, assim.
de verdade. Ai, que legal. Ficou feliz aqui, super grata por ouvir. E mais do que isso, assim, são resultados reais que a gente vê dessa escala, eu acho que dessa potência, né? Que realmente, assim, nasceu de uma demanda minha, é verdade, até foi uma coisa, assim, muitos projetos nascem de viradas de chave, de dores, né? Então, no caso, era um momento que eu estava aí super me sentindo fora de contexto na minha própria casa, o Davi estava entrando na adolescência, tal, eu estava sem esse espaço, né? E aí foi um momento meio revoltada que eu falei, vou criar para poder desabafar e ver quem mais sente o que eu sinto, e aí cresceu. Mas paralelo a isso, assim, de transformar essa dor nessa coisa que motiva, né, que catalisa, é ver que de verdade muda a vida de muita gente, porque você falando sobre algo que é uma questão, você muda de emprego, você muda de foco na sua vida, né? Interfere nos seus relacionamentos positivamente. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Até na parte de políticas públicas, a gente já falou sobre isso, a gente já fez um evento, né? Já Sobre, lembra? lembro. Interseccionalidade. Trazendo isso foi antes de eu trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E a gente conseguiu trazer a importância da atuação dos irmãos como cidadãos na área da saúde, na área da cultura, né? Porque precisa ter esse olhar, né? Só Ativo. para Olhar ativo. esse olhar ativo, exato. É isso que é ser um olhar ativo, né? Direto ao ponto, assim. E aí, por exemplo, só para trazer um exemplo disso, né? Se, por exemplo, um assistente social ou mesmo na área da saúde, você sempre fala, né? Tem lá um formulário, preenche os dados do irmão, tem mais um acesso a alguém da família, você primeiro amplia a participação do irmão e amplia esse olhar de trazer ele, de repente, seja para uma terapia, seja envolver ele no que está acontecendo, ele realmente se sente parte desse contexto. No caso dos irmãos crianças, né, a equipe terapêutica saber aproximar para ter um parceiro ali. O irmão pode ajudar demais no desenvolvimento do projeto de vida do irmão com T21, né? E se não tiver esse olhar médico, esse entendimento, isso não vai acontecer. E olha o potencial que a gente perde, né? E mais uma vez, assim, né? É o potencial sobre o irmão com T21 de melhora, que é o que você está falando, né? Olha lá, fala de novo. Você está trazendo o potencial de ajuda para o irmão com T21. Mas também, se o irmão sem deficiência começa a se integrar também, né? Participando, conversando também com a equipe de fono, de físico, participa da vida como irmão, não como irmã. Uhum. Também os profissionais começam a ter uma postura de olhar diferente para os irmãos. Também Sim, começam a integrar. E é um verdadeiro movimento de transformação social. Porque não tem jeito. Um movimento de transformação social não começa simplesmente com uma lei, né? Ou com uma. Ele começa realmente com a mudança de com a mudança de mentalidade, né? E aí a gente vai mudando a cultura. Então, o que eu acho rico é isso também, assim, essa integração, lógico que ela é legal, ela é muito poderosa, acho que eu vendo mais de perto, eu me impressiono com o poder dos irmãos, né, em cima do resultado da pessoa com deficiência, com T21, mas também como quando integra de verdade, como os irmãos são vistos também como irmãos, né? Como irmãos. E uhum. eles se policiarem para isso. É uma integração não para se perder no cuidar, né? E promover a autonomia do irmão, mas vamos se envolver também mantendo o seu lugar de forma real, né? E aí gera a relação real, bacana, né? E aí tá junto com os irmãos, trocar experiência. Eu acho que os irmãos começam a, puxa, mas aí você não estava sendo você estava sendo muito mais irmã. E essa experienciação é que traz realmente o crescimento, a prática, né? A prática. Sim, totalmente. É uma pergunta aqui, ó, da Tati. Vou chamar de Tati. Os irmãos mais velhos têm grande poder mesmo, mas será que isso não lhes causa um peso? Ela tem uma preocupação em relação a isso, que é um preconceito. Fala aí, Débora.
Então, acho que esse peso é muito do que a gente vive no hoje, sabe, ô Tati? Acho que vai muito, assim, se a gente encara como uma responsabilidade que só depende da gente, né? Como se a gente tivesse o poder de coordenar os caminhos. Então, se eu não fizer, não vai sair desse jeito, porque, sei lá, meus pais, ou ele não vai na escola, ou ele não vai fazer tal coisa. E assim, o segredo aí tá nessa convivência leve, né? Da forma que for, se vocês moram juntos ou se não mora, mas de ter esses momentos de cozinhar junto, de almoçar, de fazer qualquer coisa juntos, assim, de uma forma leve, porque isso abre outros campos, né? Assim, claro, tem famílias que realmente o irmão é responsável por levar na escola, levar no médico, porque a estrutura familiar não permite que os pais façam isso, né? Tem famílias, mas eu acho que primeiro, assim, é se colocar, né? Meu papel vai até aqui, né? A partir daqui eu também estou perdendo a minha individualidade, porque eu tenho os meus quereres, e se eu não tiver inteiro como irmão, como pessoa, eu não vou dar conta de promover o que estão me pedindo, né? Então tem que tomar cuidado para não se perder nessa carga aí de cobranças e autocobranças. A gente também não tem esse poder, né? Uma coisa que eu aprendi aí nesses últimos tempos e tenho feito como um mantra, assim, né? Assim como a gente, né, e falando por mim, desenvolvi os meus recursos, isso é muito assim, vai sair de casa, vai morar sozinho, ai, mas vai mudar tudo, meu irmão vai, entre aspas, voltar para trás com algumas coisas, né? Porque a gente tem essa preocupação, a gente sabe o papel que a gente ocupa dentro de casa. Mas assim como eu desenvolvi os meus recursos para lidar com as adversidades da minha família, ele também desenvolve os dele da maneira dele, né? Então não sou eu que vou salvar a vida dele sempre. Claro que eu posso Porque ajudar senão aqui você ou está olhando ali. para a deficiência, inclusive, e não para o potencial. Exatamente. Exatamente, assim, né? Cada um, cada indivíduo, cada pessoa, da sua forma, independente da deficiência que tiver, vai ter os seus recursos, né? Então, ele também consegue desenvolver. E a maior prova disso é que quando ele tá com meus pais, ele é de um jeito, quando ele tá comigo, ele é de outro, e ele mostra os recursos que ele tem, né? Então, assim, isso me dá um, nossa, que alívio, porque mesmo no caso de sair de casa, já faz muito tempo que eu não moro mais com eles, né? Claro que tem diferença, tem, mas quando ele tá comigo, ele sabe que o nível de interatividade é outro. E ele mostra ali o que ele tem de recurso dele, né? E isso é uma verdade em relação a crianças com T21, a pessoas com T21 e sem T21, né? Eu não tenho a menor Uhum. ilusão de achar que as minhas filhas são iguais quando eu estou presente e quando eu não estou presente. É outra história, né? Que é como tem que ser, né? E é assim mesmo, naturalmente. Olha, Débora, tem mais uma aqui da Má, vou chamar de Má. Ela diz assim, é uma troca muito rica entre seres humanos. Mas já tive caso em que os terapeutas não incluíam esse olhar do irmão nas terapias da Laís e fizeram diagnósticos sobre comportamentos indevidos. Mas isso, na minha visão, Débora, é o mais comum, porque não é um hábito esse olhar ampliado, né? É uma coisa mais recente esse olhar ampliado sobre a família. Depois ela ainda fala assim, fico muito atenta a isso. Reservo momentos exclusivos para a mais velha. Esse é uma chave importante, né? Reservar. Ai, que lindo! Me Sim. emocionei com a Mar. Eu também estou arrepiada aqui. Reservar, amar a irmã, né? Não é. Ela é irmã, pelo que eu percebi. Ah, Ou não ela é sei. mãe? Eu, eu, Não sei. eu não sei, acho que não, porque ela reserva momentos exclusivos para a mais velha. Eu acho que ela é mãe. Então talvez seja Você é mãe. mãe, Mar? Isso é super importante, porque né, a gente sente falta assim, da presença dos pais e a gente tem ciúme de toda essa dedicação que é necessária por conta de todas essas terapias, dessa rotina né, tão intensa. Então, é importante sim reservar alguns momentos exclusivos para também criar essa linguagem entre né, pai e filho separado, mãe e filha, e também incluir nos processos. Se a pessoa, se a criança sem T21 não pode ficar em casa sozinha, quando vai levar, aproveita os espaços. Aproveita para fazer a lição junto, aproveita para incluir, mas não. O legal é que não exija que ela esteja presente ali, né? Nossa, quantas vezes eu acompanhei meu irmão nas terapias, eu ficava super cansada lá, porque tinha que ficar parada no consultório, e a minha criatividade que me ajudou ali, né, a fazer as coisas, porque não tinha o que fazer, era chato para mim estar ali.
Então, tentar aproveitar esses espaços para dialogar, para criar momentos também com o irmão. E é o que você falou, ainda está caminhando esse olhar ampliado, Sim. né? E ainda bem que está caminhando. Débora, eu acho o seguinte, assim, também, que nesse espaço que os pais reservam para o irmão, né? Com certeza não é o caso da Má, porque ela é super plugada, ligada, diferente aí, diferenciada, mas assim, amorosa, mas acolhedora, quer dizer, né? Não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, não quero ser mal interpretada, mas o que eu quero dizer é assim, que às vezes quando a gente está como irmão, né? E isso eu vou falar também, independentemente de ter 21, não ter quantas vezes eu vivi isso com as minhas filhas. Toda mãe que é mãe vive. Mãe nasceu, tem culpa. Nasce um filho, nasce a culpa na mãe. E isso é para todo mundo, né? Mas assim, eu acho que uma coisa importante é, neste momento exclusivo com os irmãos, com o irmão, com o filho sem deficiência, ficar tranquilo para o filho poder falar da carência, da raiva, das necessidades, de como ele se sente e entender que isso não é uma crítica, você não é menos mãe ou mais mãe, muito pelo contrário, porque você é uma super mãe, porque você está dando espaço para o teu filho falar do sentimento dele para você e entender que isso também em nada vai complicar a relação dele com o irmão com a deficiência. Muito pelo contrário, esse espaço de fala é o espaço de ressignificar, de elaboração, de relações transparentes. Ó, eu tô arrepiada inteirinha, assim, ó. Eu também. Eu também. Olha que já esquentou hoje, então não é o tempo, não, mas é verdade, né? A gente arrepia porque é muito no âmago que toca, né? E tudo que vem junto com essas experiências aí que a gente sente na nossa genética, né? Na nossa epigenética, né? Que você Epigenética. sempre fala. Assim. A gente escolhe esse caminho de amor, né, Débora? Sim, totalmente. Realmente esse olhar amoroso parece até assim um pouco ilusório, assim, né? Meio lúdico, mas ajuda muito, porque até falando por mim, né? Eu estou constantemente trabalhando as minhas expectativas, né? E a gente sabe que expectativa, né, é uma questão assim que às vezes atrapalha, porque todo mundo sente quando alguém tem uma expectativa sobre nós, né? Assim, a gente se expressa, a gente mostra a nossa ansiedade, né? A gente, às vezes, tem que respirar um pouco e olhar o que os nossos irmãos podem nos dar naquele momento. E isso não é diminuir, né? Não tem uma regra, e muito menos atrelado a qualquer deficiência, mas deixar esse campo aberto, né? No sentido, eu era muito de corrigir, né? De falar, falou tal palavra errada, o jeito certo é esse, que cor é essa, assim. E aí, assim, nesse processo de tantas terapias, rede de apoio, né? A neuropsicóloga falou, você é irmã, deixa que na escola eles corrigem, deixa que a fono, deixa que eles vão mostrar esse caminho, né? É muito chato, vocês vão comer e você fica restringindo, se ele vai comer muito pouco, se ele vai engordar. É Vai no terapia o tempo McDonald's. inteiro, né? É terapia o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro, assim, e eu sou super, né, assim, essa coisa da alimentação, você sabe, né, Eu super em sei. sintonia também com o que o Elo prega, porque é uma questão aí holística também, mas é trazer a leveza. Então, se um dia comer uma porcaria junto, às vezes tem um valor tão grande que vai refletir na alfabetização, vai refletir no impacto de como ele vai se vestir, de menos infantilizado, né? Então, tem tanta coisa, assim, que é estar presente assim de uma forma amorosa, E como olha você só, falou, né? Débora, até a liberdade de poder fazer uma transgressão junto com o irmão, né? Ou É, contar para o irmão da transgressão, né? Também isso é importante. Então, o poder dos irmãos sim, é assim incrível. E eu acho que esse convite para os pais também de relaxar e confiar nisso assim fundamental, né, Débora? Sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho? De novo, assim, dos próximos eventos aí, das próximas movimentos, né? Tem muita coisa legal. legal, né? Tem o trabalho aí da tradução do escótico, tem de novo workshop para contar para esses pais, para contar
E as lives, o material nosso, a gente sempre deixa aqui arquivado e durante a consulta a gente encaminha, sabe? Para os pais darem uma olhadinha, porque sempre é informação que se nutre, que se dá, né? E aí eles podem também, enfim, se instrumentalizar e seguir seus caminhos. Então, vamos deixar assim, registrado de novo, Débora, as questões aí que estão para acontecer nas próximas semanas. Tá, legal. Então, a gente vai fazer uma live na próxima quarta-feira, dia 30 de março, às 8 horas da noite, falando sobre as minhas palavras favoritas. Vai ser muito legal sobre essa atuação aí em diversos segmentos da vida e como isso se reflete na autonomia, na independência, junto com uma fisioterapeuta e irmã, né? E essa live vai dar origem ao workshop que a gente vai fazer juntos em junho com o Elo 21, presencialmente focado nas famílias, mais aberto ao público, né? Então, em breve a gente divulga mais informações. No ano passado, a gente fez um seminário internacional com a parceria do Mano Down, lá de BH, junto com o Brian Skotko e com a Susan, que vieram, não presencialmente, mas participaram do seminário, trazendo toda essa visão aí, tanto médica quanto de irmãos, e ele escreveu um livro, né, falando, aperte seu cinto de segurança, ganhei um irmão com síndrome de Down. Então, a gente está já traduzindo esse livro para distribuir aí em São Paulo e Minas Gerais, a princípio, né? Então, vai ser bem legal, aguardem novidades que em breve... E é muito legal o livro porque traz uma linguagem super simples. Esses questionamentos todos realmente foram questionamentos feitos por irmãos, nesse caso de pessoas com síndrome de Down. Né? E fora isso, a Carol, que a doutora Carla citou, que é uma das irmãs que também atua nessa área de pesquisa, concluiu um mestrado e agora está fazendo doutorado nessa área, olhando para os irmãos aí, principalmente crianças, adolescentes e todo esse impacto familiar, né? Sem tirar o chapéu de irmã. E aí, só para assim, falar, quem quiser saber mais sobre o Projeto Irmãos, pode entrar lá no Instagram, Projeto Irmãos 2018. Tem o site, mas a melhor fonte é o Instagram. E lá no nosso link da bio tem todo o conteúdo. Então, tem documentário, tem podcast, tem os eventos que a gente já fez com Elo. Tem muita coisa legal para ouvir um pouco mais da voz dos irmãos. Legal, Débora. Ó, só para falar aqui, a Tauan, deve ser Tauana, ela colocou que legal, estou entendendo muitos aspectos da minha relação com as minhas irmãs, até dessas transgressões dos irmãos. Mas quem que não transgride? Não é verdade? Principalmente na adolescência, tão importante. Séries aqui. Acho que o ponto é o equilíbrio. Irmão pode ensinar, orientar e também ser cúmplice e diria também aprender. Não é? O tempo Com certeza. todo. O tempo todo. Meu filho mais velho sempre teve um carinho e preocupação enorme com a irmã mais nova, com T21. Sempre digo isso para ele, seja mais irmão, deixa a parte chata para mim, que sou mãe. Algum comentário? Eu ia falar, e não ter medo de dizer não também, né? Porque às vezes a gente fica, ai, mas eu não posso dar atenção agora, eu tô trabalhando, mas às vezes ele me liga, tô no meio do trabalho, vou entrar numa reunião. Não tem medo de dizer não, né? Assim, colocar os seus espaços também é importante e falar os seus sentimentos para o seu irmão, sua irmã também é importante. Que às vezes todo mundo gosta de ouvir, né? Eu gosto de você, é importante isso, ou não gostei daquilo, vamos mudar o caminho. Agora eu não posso, mas vamos combinar tal horário. Isso traz empoderamento para os dois lados, né? É o feedback. É o feedback, né? E um feedback amoroso. Acho que a gente tem que ter menos medo, mais confiança, né? E nas relações e se permitir ter relações mais transparentes. Aí a gente consegue ter esse equilíbrio, poder ouvir, poder falar. A gente, como pais, daí eu tô falando, acho que, apesar de não ser, mas eu sou mãe de um monte, né? Então eu digo assim, poder ter uma escuta e falar, não preciso dar a resposta na hora. Eu não preciso, olha, eu vou ver, vamos descobrir junto. E aí ir seguindo por esses caminhos, mas sobretudo o que mais me encanta é que as famílias possam usufruir desse poder dos irmãos, né? Que é uma coisa muito linda, mas sempre respeitando muito a individualidade do irmão. Então, e aí, como tem todo esse hábito de ser sempre do mesmo jeito, só em grupo,
né? Só junto, num projeto com os irmãos juntos, também com suporte profissional, que a gente consegue enxergar se a gente realmente está indo por esse caminho ou se a gente não está desvirtuando, virando irmã. Então, assim, nada supera a coletividade, né? Ninguém é melhor né, sozinho do que todos nós juntos. Isso a gente sempre fala. Então, Sim. é um projeto que me encanta muito. Débora, a gente está chegando no final, então eu queria, antes de mais nada, te agradecer profundamente. Esse bate-papo é uma delícia, eu ficaria conversando com você horas e Verdade. horas e horas. E eu estou muito feliz com esse nosso projeto. Eu sempre falo para os casais, né, quando tem irmãos, outros filhos, da importância disso. E assim a gente vai levando gotinha por gotinha e a gente vê esse movimento enorme que já está. Eu queria te agradecer muito em meu nome, que te adoro, em nome do Elo também, porque a gente construiu bastante coisa junta. E eu queria agradecer também a presença de todos que entraram, que participaram, de estar junto. Obrigada por esse almoço aqui com a gente, né? E é com você, Débora. Queria É verdade. pedir aí. Obrigada e parabenizar vocês também, o Elo, por essa série aí de lives que tá uma delícia almoçar, escutando, né? Muito aprendizado nessa vida corrida. Agradecer vocês que também estão aí, se puderem compartilhar essa live, porque isso aí fica na nuvem, fica, né? Vamos compartilhar esse conhecimento. Deixar uma indicação de série, não sei para quem conhece o This Is Us, que é uma série que trabalha aí várias questões familiares e traz o contexto de três irmãos também super presente, não tem necessariamente a ver com a deficiência, e isso que é o legal, né? São muitos olhares, tem uma questão da diversidade aí no meio. Agradecer demais. E realmente o poder do coletivo é muito forte, tem até casos de ciúme dos maridos, dos irmãos, dos namorados, porque a gente cria um elo tão forte, né, entre a gente, porque é um espaço de compartilhamento seguro, sem julgamento, né? Assim como tem para os pais, para os outros familiares, tem para nós irmãos, né? Então, super obrigada por esse acolhimento e apoio sempre. Um beijo grande, gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Débora. Beijo. Um beijo, tchau.